Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Janeiro é um mês de muito sol em praticamente todo o país. Muita gente aproveita as praias para relaxar e também para pegar um bronzeado bonito, mas é preciso atenção. A nossa pele é um órgão que precisa de muitos cuidados. E foi para falar sobre isso que nós convidamos a médica dermatologista Mariana Távora. Doutora Mariana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. Vamos tirar as dúvidas, né? Conversar sobre isso hoje. Eu queria começar falando exatamente, a gente está no verão, né? Começou no dia 21 de dezembro e para muita gente no Brasil é a estação preferida, predileta, sobretudo por causa das praias. Dá para aproveitar o verão de forma saudável? Com certeza, a gente tem algumas dicas, né, que a gente dá às pessoas, aos pacientes, enfim, do que a gente pode fazer para aproveitar o verão da melhor forma, né? Principalmente essa época de janeiro, fevereiro, que é uma época que a gente vai mais para a praia mesmo. Então, a gente tem algumas dicas que a gente pode fornecer, sim, para os pacientes. Queria começar falando do Dezembro Laranja, né? A gente está no início do ano e em dezembro tivemos o Dezembro Laranja, que é uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a pele, o câncer de pele, né? Então, as pessoas têm, esse dia, esse Dezembro Laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E tem o objetivo de informar as pessoas sobre como se prevenir da doença. É importante falar sobre o câncer de pele para as pessoas? Com certeza, a gente teve a campanha agora em dezembro do Dezembro Laranja, que é em relação ao câncer de pele mesmo, à prevenção do câncer de pele e a conscientização da população em relação a isso. Então, a gente sempre orienta os pacientes a procurarem um dermatologista anualmente para avaliar todas as lesões, né, todas as pintas que aparecem no corpo. E o que eu acho importante a gente enfatizar é que existem alguns tipos de câncer de pele. Não existe só um câncer de pele. Então, a gente tem o câncer de pele, que é o não melanoma, que é dividido entre o carcinoma basocelular, que é o CBC, e o carcinoma espinocelular, que é o SEC. E existe o câncer de pele melanoma. Então, o SEC e o CBC, eles são os tipos de câncer de pele mais frequentes e são localizados em áreas fotoexpostas, então em região de face, de colo, de braços. E o melanoma é mais letal, mas é também mais raro, um câncer de pele mais raro. E é caracterizado por aquela manchinha enegrecida, escurinha que aparece na pele. Então, é importante a gente enfatizar isso, que existem alguns tipos de câncer de pele. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no Brasil, né? E eu li que são cerca de 180 mil novos casos por ano. Mas é importante dizer também que se ele for descoberto no início, as chances de cura são de mais de 90%. Isso muita gente não sabe também, né? Tem gente que fica, eu estou com câncer de pele e acha que vai morrer. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes. Então, se você tiver um câncer de pele, como eu falei, o CBC e o SEC, que são os cânceres de pele não melanoma, eles são mais... É mais fácil da gente curar. Então, a gente tira a lesão através de uma cirurgia e consegue resolver, porque eles não dão metástase. Então, é muito raro ter metástase por conta desses cânceres. Agora, o câncer de pele melanoma, realmente, ele é mais raro, mas ele tem uma chance de metástase maior. Mas existe uma cura de 90% se a gente detectar precocemente. Agora, doutora, para a gente detectar precocemente, para perceber logo um problema na pele, a gente tem que estar atento a quê, exatamente? Eu sempre oriento os pacientes também, e a gente enfatiza muito, tanto nessa campanha do Dezembro Laranja, a gente falou muito sobre aquela regra do ABCDE. Então, A, a gente avalia a assimetria da lesão, se a lesão é assimétrica ou não. O B, de bordas, se as bordas são regulares. O C, de cor, então se a lesão tem duas ou mais cores. Isso tudo fala a favor de malignidade, né? O D, de diâmetro, se a lesão é maior do que 6 milímetros. E o E, de evolução, então se a lesão está evoluindo com cores diferentes, com aumento de tamanho, com bordas irregulares. Então, isso tudo fala a favor de que a gente tem que se preocupar e que a gente deve procurar o dermatologista. Como é que vocês chamam isso? ABCDE? ABCDE, a regra do ABCDE, em relação ao câncer de pele, que é uma coisa que a gente pode fazer em casa, né? Então, se você acha que está com uma manchinha, uma lesão nova, diferente, aplica a regra do ABCDE nessa lesão. Então, se tiver algum desses... O A é assimetria, o B? Bordas, C de cor, então duas ou mais cores. Se a lesão tiver duas ou mais cores, não é tão bom.
e o D de diâmetro. Então, se tiver alguma dessas características, é importante procurar o dermato para avaliar no consultório, presencialmente. Agora, Certo? doutora, a gente sabe que tem vários tipos de câncer de pele, né? Quais Isso. são os mais comuns? Como eu falei, a gente tem o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, que é o CBC, que é o carcinoma basocelular, ele é o mais comum de todos, e o SEC, que é o carcinoma espinocelular. Esses dois são os cânceres de pele mais comuns, certo? Então, eles normalmente acontecem por conta do dano solar excessivo, então do sol que a pessoa levou a vida inteira, desde que era jovem, principalmente naquelas pessoas que trabalhavam no sol ou eram expostas muito ao sol. Então, esses são os tipos de câncer de pele mais comuns e são de melhor prognóstico. Então, a gente consegue retirar e curar, na maioria dos casos. Quer dizer, o câncer, a gente tem meio que aprender a conviver com o sol, né? O Brasil é um Sim. país com muito sol durante muitos meses e as pessoas precisam aprender a conviver com o sol, saber como o sol é bom, muita gente quer tomar sol, quer ficar com a pele bronzeada, tudo, mas é importante saber dosar, digamos, essa exposição ao sol, né? Isso, eu sempre oriento aos pacientes, né? Não é que a gente vai deixar de ir à praia, de se expor ao sol, mas a gente vai com proteção. Então, vamos usar um protetor, usar os meios físicos de proteção. Então, usar chapéu, boné, viseira, camisa UV, óculos de sol mesmo, ficar em região de sombra ali com guarda-sol embaixo. Então, todos esses meios de proteção são importantes. A gente sempre ouve, muitas vezes, os médicos falarem tomar sol, evitar tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Por que esses horários? E o que é que são exatamente nesses horários que a gente vê mais gente na praia, né? Entre 10 e 4 da tarde. Por que as pessoas não dão tanta atenção a isso? E se não dão atenção, o que é que pode ser feito para amenizar o risco de um câncer de pele? Exatamente. A gente orienta, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente orienta os pacientes a evitarem esses horários de pico, porque entre 10 da manhã e 4 da tarde é o horário que a gente tem o maior índice de raios ultravioletas, então, que podem ocasionar danos na pele, né? Ocasionar o câncer de pele e outros danos solares mesmo. Então, não consegue evitar, vai à praia nesse horário, vamos com proteção. Como eu falei, protetor solar com o fator de proteção sempre acima de 30 e que haja uma reaplicação a cada 2 horas e com os meios físicos de proteção. Então, camisa UV, óculos, chapéu, vai todo protegido para ir para a praia nesse horário. Doutora, nas praias a gente sempre vê muita criança, né? E acompanhadas dos pais, mas as crianças, muitas vezes os pais estão ali embaixo do guarda-sol e a criança na frente tomando sol, brincando naquelas piscinas plásticas ou fazendo castelo de areia e levando sol. Que cuidados os pais devem ter mais com as crianças na hora que vão à praia? Então, as crianças, né, a gente tem que ter cuidado porque é uma pele mais fina e mais sensível mesmo. Ela não é tão preparada ainda para os danos do ultravioleta, né, dos raios solares. Então, a partir dos 6 meses de idade, o uso do protetor solar com a reaplicação, usar sempre camisa UV nas crianças, aquelas roupinhas de proteção solar, usar também chapéu e sempre, quando conseguir o máximo possível, ficar em ambiente de sombra mesmo. E a importância da reaplicação do protetor. Então, está sempre reaplicando o protetor nas crianças. Era a minha próxima pergunta. Com que frequência a gente deve usar o protetor solar? Quais são as recomendações com relação ao uso? A gente sabe que tem protetor de fator 30, fator 50, 60. O que é importante em termos de cuidados? Usar um fator 30, usar fator 60? O que é que os médicos dermatologistas recomendam? Então, o que a gente recomenda, o que nós dermatologistas e a sociedade a gente recomenda é que seja um protetor acima de 30. O que é que difere de um protetor com FPS de 30, de um 50, de um 60? É a quantidade de vezes que você vai reaplicar o produto. Então, um protetor de 30 você deve reaplicar a cada 2 horas. E um protetor de 50 você pode reaplicar a cada 3 horas. Então, é o tempo de reaplicação que vai variar. Mas também lembrar da quantidade correta que a gente deve colocar o protetor. Então, o que a sociedade indica é uma colher de chá rasa para o rosto, quantidade de produto ali dentro da colher para o rosto, e 3 colheres de sopa para a gente aplicar no corpo todo, certo? Então, aplicar a quantidade correta e ter a reaplicação. Em relação ao protetor com cor, que a gente sabe que tem aqueles protetores com base, né, que é uma corzinha. Então, ele tem um fator de proteção a mais em relação às manchas. Então, para quem tem melasma, quem tem mancha no rosto, o protetor com cor é uma excelente opção também.
Ô, doutora, agora a senhora falou, antes da gente começar a entrevista, a gente conversando, a senhora falou também de usar os 3 dedos para aplicar o protetor. Como é? É uma regrinha básica que a gente tem, né? Que eu sempre falo aos meus pacientes, que a gente pega os 3 dedinhos, coloca o protetor aqui, certo? Nos 3 dedos, e aí essa quantidade é a adequada para a gente aplicar no rosto e no pescoço. Então, um protetor em creme, né? Por exemplo, a gente coloca aqui e aplica essa quantidade no rosto e no pescoço, que equivale a uma colher de chá rasa, que é o que deve ser aplicado no rosto. Independente das praias, muitas vezes os dermatologistas recomendam que você use sempre o protetor solar. Saiu de casa, saia com protetor solar. Às vezes tem gente que acha que até é exagero. É exagero ou tem que sair mesmo com o protetor solar sempre? Olha, eu como dermatologista sempre oriento o paciente a sair com protetor. Então, até quando a gente estava conversando, né, em relação a estar dirigindo ali, que está com a mão exposta, quem trabalha ali, motoqueiro, que está trabalhando sempre com os braços expostos ao sol. Então, é importante a aplicação. Hoje em dia, o protetor ele foi comprovado como o melhor anti-envelhecimento, o melhor produto anti-envelhecimento para a gente, na pele, que a gente pode usar na pele. Então, protetor acima de 30 ali diariamente, mesmo que você esteja em casa, é bom, é adequado, eu oriento. Existe algum tipo de protetor mais indicado ou um fator que seja que protege mais? Qual a indicação com relação a isso? Então, o protetor mais indicado, como eu falei, é o que eu sempre digo aos meus pacientes, o melhor protetor que você vai usar. Então, independente da marca, da textura, se é em creme, se é em gel, se é em bastão, se é em spray, se você usar, tá ok. E usar a quantidade correta. Então, o spray, o que é que eu acho do protetor em spray? Eu gosto mais, eu sempre indico aos meus pacientes para usar de forma como reaplicação, porque o spray ele é muito fluido, então você termina aplicando pouca quantidade e acha que está protegido. E na verdade não. Então, aplicar um creme antes de ir ao sol no corpo e você reaplica com o spray. Então, qualquer protetor acima de 30, que você use direitinho a quantidade correta, tá ok. Muito bem, a gente vai continuar essa conversa, tá? Vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, a gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Mariana Távora, médica dermatologista. Doutora, eu queria conversar também sobre a questão da cor da pele. As pessoas negras acham que não precisam se preocupar tanto com o sol. É isso mesmo? É só as pessoas de pele mais clara que devem se preocupar com a exposição ao sol ou as pessoas negras também? De jeito nenhum. As pessoas negras também têm que se preocupar com a pele. Então, principalmente aquelas pessoas que eu falei, que trabalham no sol, que se expõem diariamente ao sol, tem que ter uma preocupação sim. Obviamente, a gente sabe que o fototipo mais baixo, né, que é a pessoa de pele mais branca, olhos claros, ela tem uma predisposição maior a desenvolver câncer de pele, mas o negro também tem sim. E existem negros que pegam o câncer de pele por não cuidar, né, não se preocupar com isso, porque acham que tem muito melanoma e não vai ter problema nenhum. Com certeza. Existe, como eu disse, aqueles cânceres de pele devido à exposição solar, né, que também pode ser desenvolvidos nesses pacientes, e existe o melanoma, que também tem muita questão genética. Então, é mais comum em pacientes brancos, sim, mas o negro também pode ter, sim. E os idosos, hein? A gente sabe que os idosos, às vezes, não se preocupam, vão à praia, também não passam, dizem que nunca se preocuparam com isso, sempre levaram sol e nunca usaram protetor solar. A gente sabe que quanto mais idoso, as pessoas às vezes vão ficando mais teimosas também, né? Sim. Como é que as famílias, as pessoas mais jovens da família, devem fazer para cuidar da pele do idoso? Então, o idoso, a gente tem uma preocupação maior também, porque a gente sabe que os cânceres de pele, eles acontecem na maior parte em pacientes acima de 60 anos. Então, são pacientes idosos. Então, a gente tem que ter os cuidados com a pele também do paciente idoso. A pele do paciente idoso, ela é mais fina, ela é mais suscetível a inflamações. Então, sempre está hidratando a pele, sempre está orientando o paciente a beber mais água e a consulta anual com o dermatologista, né? Que é importante também, e protetor solar, com certeza. A pele do idoso vai ficando mais fina com o tempo, a pele das pessoas, de modo geral? Isso, vai, porque a pele também envelhece, né? Então, a pele é o maior órgão do nosso corpo, então ela tem várias camadas, e a camada mais superficial, que é a epiderme, ela vai perdendo a elasticidade, né? Perdendo fibras colágenas e vai ficando mais fininha e mais sensível mesmo, e mais suscetível a danos mesmo.
principalmente dos danos solares. A gente está falando só de praia aqui, né? Falamos rapidamente aí do motoqueiro, né? Mas a gente sabe que o Brasil é um país com muito sol, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, Sim. a gente tem o sertão, o estado é na horizontal, né? Então a gente tem, entrando para o agreste, o sertão do estado, muito sol o ano todo e as pessoas precisam também se cuidar da pele nesses lugares, né? Não é só quando está na praia. A gente sabe que tem o risco também para um agricultor, por exemplo. Como é que é? Existe, a senhora acha que existe essa preocupação hoje no interior? As pessoas já andam mais preocupadas com isso? Eu acredito que hoje em dia a gente consegue ter uma percepção melhor em relação a isso. Antigamente as pessoas não tinham muita noção, então não era comum usar protetor solar. Pelo contrário, às vezes usavam muito bronzeador, câmera artificial de bronzeamento, coisas que hoje a gente vê as consequências na pele mesmo. Hoje eu acho que as pessoas estão mais conscientes, sim, mas é importante a gente sempre, no dezembro ali no mês passado, a gente sempre enfatiza isso, né? De estar ali estimulando o uso de meios físicos de proteção, principalmente para essas pessoas que trabalham no sol, né? Os agricultores ali no meio rural, que são os pacientes mais expostos mesmo ao sol. Então, protetor, chapéu, camisa UV, então tem que ser um equipamento de trabalho para eles, né? A senhora falou no bloco anterior dos motociclistas, né? Mas a gente vê muito motociclista com o braço totalmente desprotegido levando sol. Não são todos que usam aquelas camisas UV e ainda mesmo assim quem usa a camisa UV muitas vezes não está com a mão protegida, né? O que é que eles podem fazer para, já que tem que trabalhar desse jeito, né? O que é que eles podem fazer para se proteger mais? Então, eu oriento realmente a camisa, né, tá ali protegendo. Existem até alguns tipos de luvas, né, que tem proteção UV também, camisa com proteção UV e protetor solar. Não é porque você está usando a camisa ou uma luva com proteção que você vai deixar de usar o protetor. Então, eu oriento os dois. Então, usar o protetor por baixo e usar esse equipamento por cima. Tem que ser como se fosse o seu uniforme de trabalho. É usar assim, entendeu? Para proteger. E com relação ainda aos idosos, a gente vê que muitas famílias têm as pessoas idosas e os idosos não se preocupam tanto assim. Então, alguém tem que se preocupar na família, né? Os filhos têm que cobrar mais. Qual a recomendação dos médicos com relação a isso? Os idosos é uma população, como eu falei, mais susceptível a desenvolver o câncer de pele, né? Então, sempre estar atento a levar esses pacientes para consulta com o dermatologista, com o especialista, para avaliar. Eu sempre digo, vamos avaliar o corpo inteiro, porque o câncer de pele ele pode estar da cabeça aos pés, literalmente. Ele pode estar ali no couro cabeludo, nas unhas, na região de palmas e plantas, enfim. Então, pode estar em todo canto. Então, a visita anual ao dermatologista, se você não tem nenhuma história de câncer de pele, é importante. Ou se você já teve história de câncer de pele ou tem alguém na família, algum parente de primeiro grau com câncer de pele, procure pelo menos a cada 3 a 6 meses um dermatologista para avaliar todos os sinais. Doutora, e qual a importância da água para a questão da pele? A água, você se hidrata, está sempre tomando água, isso é bom para a pele também ou não faz muita diferença? A água para a pele seria só a água do banho ou só quando você lava o rosto? Não, com certeza. A gente indica uma ingesta hídrica, né, aumentada, né? A gente deve, principalmente nos pacientes idosos, como eu falei, que eles têm uma barreira cutânea mais sensível e mais frágil. Então, tá ali aumentando a ingesta hídrica é importante para até prevenir, deixar a pele mais forte, né? Proteger aquela barreira da pele para receber os danos solares ou algum outro tipo de trauma na pele. Então, ingesta hídrica com certeza aumentada. O hidratante corporal, ele traz algum benefício também para a pele? É importante aplicar? Com certeza. O hidratante, ele também protege, forma uma barreira cutânea ali na pele, que protege contra as agressões do meio ambiente. Então, também dos danos solares e também de agressões de traumas mesmo. Então, eu sempre oriento os pacientes, principalmente os idosos, a utilizarem hidratantes bons, que hidratam mesmo a pele, e por cima, quando secar ali o hidratante, né, aplicar o protetor solar. Então, os dois. Com relação ainda a problemas da pele, né? Quem toma pouca água está mais exposto, está mais suscetível a desenvolver algum problema na pele ou não? Veja, como a gente toma pouca água, como eu falei, a gente não deixa a pele tão hidratada e tão fortalecida, vamos dizer assim, para proteger de alguma agressão externa. Então, se a gente está com a pele desidratada, é mais fácil a gente ter algumas lesões na pele,
né? Então, a gente desenvolveu alguma ferida, algum tipo de lesão, alguma doença de pele mesmo. Então, sim, é importante hidratar a pele e estar com a ingesta hídrica aumentada também. Queria voltar um pouquinho na questão do câncer de pele. A gente saber que é o câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele. Será que ainda a divulgação ainda é pequena? Deveria haver mais divulgação dos cuidados que as pessoas devem tomar? O que é que a senhora acha como médica? Eu acho que nunca é um exagero, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que estar orientando mesmo os pacientes, tanto por meio de televisão, por meio de internet hoje em dia, né? Enfim, acho que a gente sempre tem que estar orientando os pacientes, sim, porque ainda tem muita gente que não sabe, ainda tem muita gente que acha que câncer de pele que não existe ou que é uma besteira, né? Tem gente que também se preocupa muito e às vezes é um câncer que a gente consegue resolver, é um câncer que... Veja, um câncer que a gente consegue é um câncer de pele, mas a gente tira e resolve completamente. Isso é muito bom, né? Hoje em dia, a gente sabe que outros tipos de câncer a gente tem muito risco, né? Metástase. Mas no câncer de pele, o que é mais comum, como eu falei, o CBC, a gente consegue retirar e resolver ele. Então, você está livre do câncer. Então, eu acho que é importante, sim, a gente continuar enfatizando, né, não só no dezembro, né, em dezembro, que é o dezembro laranja, mas o ano inteiro, principalmente nessa época de verão também, que é a época que a gente se expõe mais ao sol mesmo. A senhora acha que a saúde pública dá pouca atenção à questão do câncer de pele ainda aqui no país? Eu acho que vem melhorando. Eu acho que essa campanha ajuda muito, porque durante essa campanha a gente consegue nos hospitais públicos, né, fornecer o atendimento gratuito para os pacientes. Então, a gente divulga por meio da televisão, por meio de redes sociais, a gente consegue divulgar esse atendimento gratuito à população, a toda a população. Então, eu acho que vem melhorando, mas, com certeza, ainda tem muito que melhorar. Nos postos de saúde, como é? As pessoas que procuram os postos de saúde nas comunidades, os médicos dos postos de saúde, eles estão orientados, eles conhecem e se preocupam em observar a pele dos pacientes para saber se tem algum problema de pele que possa ser um câncer também? Eu acredito que durante a nossa graduação, né, como médicos, a gente aprende essa parte, mas eu acredito que é uma parte mais do especialista mesmo, porque não é todo mundo que consegue identificar um câncer de pele, né? Então, se tiver algum médico de posto de saúde, que é realmente onde o paciente vai primeiro, né, no Exato. posto, então, tem alguma dúvida, não sabe o que é, encaminhar para o dermatologista. A gente sabe que tem essa dificuldade na rede do SUS, a gente tem uma dificuldade de conseguir uma especialidade, às vezes demoram anos para o paciente conseguir, mas sempre que possível, que necessário, encaminhar para a gente ter certeza mesmo, porque às vezes não é um câncer de pele, né? Ou às vezes é uma coisa mais séria, né? E que ele pode estar evoluindo ali. Então, eu acho que a gente tem essa capacidade como médico, independente de ser especialista, de atender, de diagnosticar, de pelo menos ter aquela dúvida e mandar para um especialista para ele resolver, para ele dar o diagnóstico e curar, tratar. Doutora, e com relação às acnes, às espinhas na pele, no rosto, muito comum as espinhas no rosto, que preocupam muito os adolescentes, né? E às vezes acompanham as pessoas até depois da adolescência, tem gente ainda que tem muito problema com espinhas, né? São conhecidas popularmente como espinhas, mas são as acnes, né? Isso. Ela tem alguma relação também, as acnes têm alguma relação também com a exposição ao sol? Veja, a questão da acne é uma questão mais genética mesmo, de hormônio. Então, a gente tem aquele pico ali da acne na adolescência, né, que é por conta de questão hormonal e questão genética. Então, é mais se os pais daquele adolescente ali tiveram acne, mas em relação à exposição ao sol, a gente orienta o protetor solar independente para não piorar aquelas lesões, não deixarem aquelas lesões mais inflamadas, certo? E também por conta do tratamento, porque provavelmente em pacientes com acne a gente está usando ácido, ou está usando alguma isotretinoína, está usando algum tipo de produto que deixa a pele mais sensível. Então eles têm que ter mais cuidado em relação ao sol, porque pode piorar a lesão sim, da acne. Todo tipo de acne tem algum tratamento específico? Sim, a maioria, na verdade, sim, a gente consegue tratar a acne, sim, é porque tem vários graus de acne, né? Tem aquela acne que é só o cravinho e tem a acne que é aquela acne mais séria, que normalmente a gente vê mais em pacientes adolescentes. Então, tem tratamento sim, com o dermatologista a gente consegue tratar e melhorar, na 99% dos casos. E é um tratamento que tem evoluído, na sua opinião, assim, a medicina, os médicos especialistas estão sempre se preocupando em avançar alguma coisa no tratamento, como é que é?
Sim, vem evoluindo, com certeza. Eu acho que é um grande... Todo mundo já passou por isso, né? Teve acne ou tem alguém que tem acne na família, enfim. Então, vem evoluindo. Existem vários tipos de produtos que a gente pode utilizar. Essa questão com a alimentação também é bem discutida, né? Se a alimentação piora. E hoje em dia, o que a gente já sabe é que derivados de leite, em algumas pessoas, podem piorar a acne, sim. Então, chocolate, queijo ou derivados de leite podem piorar. Então, a gente orienta os pacientes, nesses casos, a evitarem, pacientes que estão em crise, né? Que estão com acne muito avançada, a gente orienta eles a evitarem esse tipo de alimento. E sim, então, vem evoluindo. A gente tem medicações hoje que a gente faz de forma oral, né, comprimidos, que a gente faz com acompanhamento dermatológico. Às vezes a gente precisa de exame de sangue mensalmente, que a gente consegue resolver a acne. A acne está muito ligada também à oleosidade da pele, para todo mundo, para adolescente ou para adulto, tem sempre relação com oleosidade? Eu não digo sempre, porque existe aquela acne da adolescência, que é aquela acne por conta do pico hormonal, e existe a acne da mulher adulta, então, que é aquela acne que, classicamente, a gente classifica a partir dos 25 anos de idade. Então, a acne da mulher adulta, a gente tem que observar outros fatores, investigar outras doenças associadas, se tem, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, então, nem sempre está relacionado tanto a essa, parecido como se fosse a acne do adolescente, entendeu? O mecanismo da fisiopatologia é um pouco diferente em alguns casos. Mas existe sim o excesso de sebo, né, da produção pela glândula sebácea do sebo, que deixa a pele mais oleosa e predispõe à acne. Muito bem, doutora Mariana, muito obrigado pela entrevista. Estamos chegando ao final aqui do programa. Certo, obrigada também por estar aqui, foi um prazer e qualquer coisa estou à disposição. E a você, obrigado também pela audiência. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. O Ponto de Vista volta na semana que vem. Até lá!